Eu não acredito em assombração. Nunca acreditei. Sou jornalista há 14 anos. Cobri chacinas, desastres, colapsos políticos. Aprendi cedo que o mundo real já é assustador o suficiente. Não precisa de fantasma para isso. Mas tem uma coisa que aprendi em Goiânia, numa noite de setembro do ano passado, que mudou tudo que eu pensava saber sobre o que é real e o que não é. E eu preciso contar. Não porque alguém vai acreditar, mas porque se eu não contar, acho que vou enlouquecer. Tudo começou com uma pauta. Meu editor me chamou numa tarde de quinta-feira com aquela cara de quem acabou de ter uma ideia brilhante. Rafael, quero uma reportagem especial sobre o Césio 137. Tá chegando o aniversário de 37 anos do acidente. Algo que vá além do factual. Quero que você vá lá. Sinta o lugar. Eu aceitei sem pensar duas vezes. O acidente de Goiânia é um dos episódios mais sombrios da história do Brasil. Em setembro de 1987, 2 catadores encontraram um aparelho de radioterapia abandonado no Instituto Goiano de Radioterapia, um prédio deixado para trás depois de uma disputa judicial. Dentro desse aparelho havia uma cápsula com Césio 137, um elemento radioativo de cor azul esverdeada que brilhava no escuro. Brilhava, Rafael. Pensa nisso. Um pó azul que brilhava no escuro. E as pessoas acharam bonito. Devair Ferreira, o catador que comprou o aparelho como sucata, levou o material para casa. Distribuiu pedaços para vizinhos, para a família. A filha de 6 anos de seu cunhado, Leide das Neves, brincou com o pó. Passou na pele. Ingeriu. Ela morreu 28 dias depois. Ao todo, 4 pessoas morreram. 249 foram contaminadas. Uma cidade inteira entrou em pânico. Eu conhecia a história, tinha estudado, tinha lido os relatórios, visto as fotos dos destroços, das tendas de descontaminação montadas no Estádio Olímpico. Achei que estava preparado. Não estava. Cheguei a Goiânia numa segunda-feira cedo. O sol batia forte no asfalto da Avenida Anhanguera e a cidade pulsava normal. Trânsito, buzina, cheiro de café vindo de uma padaria na esquina. Nada ali parecia carregado. Nada parecia diferente. Mas quando o taxista soube para onde eu ia, ele ficou em silêncio por um tempo longo demais. "O senhor vai ao bairro Aeroporto?" Ele perguntou sem tirar os olhos da estrada. "Vou. E ao antigo instituto também." Ele não respondeu mais nada. Só ligou o rádio. Uma música gospel tomou conta do carro. Eu olhei pela janela e pensei, jornalista supersticioso é jornalista ruim. Mas alguma coisa, pequena, quase imperceptível, começou a se mover no fundo do meu estômago naquele momento. Uma inquietação sem nome. Cheguei ao bairro Aeroporto por volta das 10 da manhã. As ruas eram largas, as casas simples. Gente lavando calçada, criança brincando, cachorro dormindo na sombra. Normal demais para um lugar com aquela história. Fui até o terreno do antigo instituto. O prédio não existe mais. Foi demolido, descontaminado, apagado da paisagem como se pudessem apagar também a memória. No lugar, existe agora um espaço vazio. Uma placa discreta, grama crescendo sem pressa sobre um solo que um dia foi declarado zona de risco. Fiquei parado ali por uns 10 minutos. E foi nesse momento que eu senti pela primeira vez. Não foi um barulho. Não foi uma visão, foi o silêncio. Um silêncio específico, espesso, do tipo que não combina com uma rua movimentada às 10 da manhã. Como se o som ao redor tivesse sido sugado por algo invisível bem no centro daquele terreno. Eu olhei para o chão, olhei para as minhas mãos. E tive a certeza absoluta, irracional e inexplicável de que alguma coisa ali estava me olhando de volta. Eu deveria ter ido embora naquele momento. Deveria ter pegado minha mochila, voltado para o hotel, pedido um café e esquecido aquele terreno vazio. Mas jornalista não funciona assim. A gente sente o desconforto e vai em frente. A gente chama isso de profissionalismo. Eu chamo agora de burrice. Passei o resto da manhã entrevistando moradores do bairro Aeroporto. A maioria não quis falar. Fechavam a expressão quando eu mencionava o Césio. Um senhor de uns 70 anos, que estava varrendo a calçada na frente de casa, me olhou por cima dos óculos e disse apenas: "Isso já passou, deixa isso quieto." E entrou.
Uma mulher de meia idade foi um pouco mais longe. Disse que cresceu no bairro, que tinha 8 anos em 1987, que ela lembra da sirene, do caminhão de som que circulou pelos bairros pedindo para a população não sair de casa. Lembra da mãe dela ajoelhada rezando no quarto escuro enquanto o pai tentava ligar para parentes fora de Goiânia. E então ela parou, olhou para a rua e disse uma coisa que ficou comigo o resto do dia. O pior não foi o acidente. O pior foi o que ficou depois. Eu perguntei o que ela quis dizer. Ela não respondeu. Só fechou o portão. Fui almoçar num boteco próximo. Pedi um prato feito, tentei organizar minhas anotações. Mas aquela frase não saía da cabeça. O pior foi o que ficou depois. Depois do quê? Da contaminação, das mortes, do medo. Foi então que o dono do boteco, um homem gordo, de avental sujo, com um crucifixo grande no pescoço, se aproximou da minha mesa sem eu chamar. Olhou para o meu caderno, para o endereço que eu tinha anotado. O endereço do antigo instituto. "O senhor é repórter?" ele perguntou. Eu disse que sim. Ele ficou em silêncio por uns 3 segundos. Então puxou uma cadeira, sentou na minha frente sem ser convidado e baixou a voz. "Tem uma casa na rua de trás do instituto. Ficou fechada desde 92. O dono morreu, os filhos venderam, o comprador nunca entrou. Dizem que quem entra lá não sai igual." Eu sorri com o canto da boca. O instinto jornalístico já estava catalogando aquilo como folclore local. Lenda de boteco. O tipo de história que cresce com o tempo e perde o fio com a realidade. Mas eu perguntei o endereço mesmo assim. Ele escreveu num guardanapo, com letra miúda, firme, sem hesitar, como se já tivesse escrito aquilo antes, como se estivesse esperando alguém perguntar. Voltei para o hotel no início da tarde. Tomei banho, reli minhas anotações, tentei dormir 1 hora. Não consegui. Às 16 horas, eu estava na rua de trás do instituto. A casa era pequena, muro alto de concreto, portão de ferro enferrujado, a tinta descascando em camadas. Verde embaixo, amarelo no meio, bege por cima, como se o tempo fosse uma arqueologia. As janelas estavam todas fechadas com madeira velha pregada por dentro. O jardim na frente tinha virado um emaranhado de mato seco e cipó. Nada ali se movia, nem o ar. Fiquei do lado de fora por uns minutos, fotografando a fachada. Foi quando eu percebi uma coisa estranha. Na janela do canto, a única que não estava completamente coberta pela madeira, havia uma fresta, pequena, talvez 3 centímetros, e dessa fresta saía uma luz. Não era o reflexo do sol da tarde. O sol estava do outro lado. Não era a claridade natural de nenhum tipo que eu conseguia identificar. Era uma luz fraca, pulsante, com um tom que eu não sabia nomear naquele momento, mas que eu reconheci depois, azul esverdeada. Eu fiz o que qualquer pessoa racional não deveria fazer. Entrei. O portão não estava trancado, só encostado, como se alguém tivesse saído às pressas e esquecido de fechar, ou como se alguém tivesse deixado aberto de propósito, esperando. O ferro gemeu quando empurrei. Um som longo, metálico, que ecoou mais do que deveria numa rua pequena como aquela. O jardim na frente era pior por dentro do que parecia da calçada. O mato chegava na altura do joelho, seco e quebradiço, estalando a cada passo, como se o chão fosse feito de osso. Havia um caminho de pedras irregulares soterrado pela vegetação. Eu ia sentindo com o pé antes de pisar, com medo do que podia estar escondido embaixo. A porta da frente estava fechada, mas não trancada. Empurrei devagar. O cheiro veio antes de tudo. Mofo pesado, poeira de décadas e alguma coisa mais embaixo que eu não consigo descrever com precisão. Não era podridão. Não era produto químico. Era mais parecido com o cheiro de um hospital antigo, aquele odor institucional que gruda na roupa e não sai. Entrei no corredor central da casa. Era escuro, mas não completamente.
A luz da tarde entrava pelas frestas das janelas em fios finos e oblíquos, iluminando partículas de poeira que flutuavam lentas demais para o espaço. Lentas demais, como se o ar dentro daquela casa tivesse uma consistência diferente. Uma densidade que não combinava com o mundo lá fora. Havia móveis, cobertos por lençóis brancos que o tempo havia transformado em cinza. Uma poltrona, uma estante, uma mesa de jantar com 4 cadeiras ainda posicionadas, como se a família fosse sentar a qualquer momento. Aquilo me perturbou mais do que qualquer coisa sobrenatural poderia. A normalidade suspensa, o cotidiano congelado. Avancei em direção à janela do canto, a que tinha a fresta, a que emitia aquela luz. O assoalho de madeira rangia a cada passo, com um som diferente em cada tábua, como se a casa estivesse me respondendo, me localizando, me rastreando. Quando cheguei perto o suficiente, parei. A luz era real. Saía de dentro do que parecia ser um quarto aos fundos, pela fresta inferior da porta entreaberta, azul esverdeada, fraca, mas constante, sem flickering, sem variação, apenas aquele brilho quieto e paciente. Fiquei parado por talvez 2 minutos, e então ouvi. Não foi uma voz, não foi um passo, foi uma respiração, lenta, regular, vinda de dentro do quarto, como se algo estivesse dormindo do outro lado daquela porta, como se algo estivesse esperando, com toda a paciência do mundo, que eu chegasse até o fim do corredor. Eu recuei um passo, o assoalho rangeu, a respiração parou, e no silêncio que se seguiu, um silêncio diferente do de antes, denso, carregado, quase sólido, eu ouvi outra coisa, passos, vindo em minha direção, lentos, deliberados, do outro lado da porta. Eu saí correndo. Não me lembro de atravessar o corredor. Não me lembro do jardim. Só me lembro do portão de ferro batendo atrás de mim e do asfalto da rua embaixo dos meus pés e do meu próprio coração tão alto que abafava tudo. Corri até a avenida principal. Parei. Me apoiei num poste. Tentei respirar. Olhei para as minhas mãos. Estavam tremendo. E eu percebi que estava segurando alguma coisa que não lembrava de ter pegado. Um caderno velho, capa preta, desgastada, com o nome de uma pessoa escrito à mão na frente. Eu não tinha entrado em nenhum cômodo além do corredor. Eu não tinha tocado em nada. Eu fiquei parado naquela calçada por um longo tempo. O caderno nas mãos, o nome na capa que eu ainda não tinha coragem de ler direito. A cidade continuando ao redor de mim como se nada tivesse acontecido. Carros passando, um ônibus freando na esquina, o cheiro de fumaça e fritura vindo de algum lugar próximo. Normal, tudo normal, menos eu. Voltei para o hotel andando. Não chamei táxi, precisava do ar, precisava do movimento. Precisava sentir o asfalto embaixo dos pés, me confirmando que eu ainda estava no mundo real, que o que tinha acontecido tinha uma explicação, que eu tinha entrado naquela casa, tropeçado no caderno sem perceber, pegado sem querer no meio do pânico. Era isso. Tinha que ser isso. Cheguei no hotel às 18 horas. Entrei no quarto, tranquei a porta, sentei na beira da cama com o caderno no colo. Fiquei olhando para ele por talvez 10 minutos sem abrir. A capa era de couro sintético preto, gasto nas bordas até mostrar o papelão embaixo. O elástico que segurava as páginas tinha ressecado e partido em 2 pontos. As páginas eu podia ver pela lateral. Eram amareladas, densas, cheias de texto até as margens. O nome na capa estava escrito com caneta azul, letra cursiva, firme. Roberto Meirelles. Não reconheci o nome. Não tinha como reconhecer. Mas quando abri na primeira página, entendi imediatamente que aquilo não era um diário comum. Era um registro. A letra era pequena, meticulosa, inclinada para a direita, datas no topo de cada entrada. A primeira era de março de 1995, 8 anos depois do acidente. O texto começava direto, sem preâmbulo, como se Roberto soubesse que não tinha tempo para formalidades.
Terceira noite consecutiva sem dormir. A luz voltou. Não é reflexo. Não é o poste da rua. Já verifiquei. Já fotografei. As fotos não mostram nada. Mas ela está lá, no canto do quarto, esperando. Eu parei de respirar por um segundo. Virei a página. Fui ao médico, exames normais. Ele disse que é estresse. Disse para tomar um ansiolítico e descansar. Não contei sobre a luz, não contei sobre a voz. Ainda não. Virei mais uma. A voz disse um nome hoje. O nome de Leide. Eu fechei o caderno, me levantei, fui até a janela, olhei para a rua lá embaixo. Goiânia à noite, luzes de carro, movimento, vida. Fiquei ali por alguns minutos tentando me ancorar naquilo, no concreto, no real. Mas a frase ficou martelando. A voz disse um nome, o nome de Leide, Leide das Neves, a menina de 6 anos que brincou com o pó azul, que morreu 28 dias depois, que virou símbolo de tudo que aquele acidente representou de mais cruel. A inocência destruída por algo que parecia bonito. Por que o nome dela? Voltei para a cama. Abri o caderno de novo. Li por horas. Roberto Meirelles tinha sido vizinho da área contaminada. Não foi diretamente exposto. Morava a 3 quadras. Mas a partir de 1995, 8 anos depois do acidente, começou a ter experiências que ele descrevia com uma precisão clínica perturbadora. A luz azul esverdeada no quarto. Uma presença que ele sentia, mas não via. Uma voz que falava nomes, sempre nomes de vítimas. E uma sensação crescente de que a presença não vinha de fora, que ela tinha sempre estado ali. Que o acidente não tinha criado a presença. Tinha despertado algo que já existia. A última entrada do caderno era de novembro de 1998. Não vou mais embora. Entendi que não adianta. Ela não está na casa. Ela está em mim. Foi comigo quando tentei mudar. Voltou junto. Quem ler isso precisa saber. Não é o lugar que está contaminado. É a atenção. É o olhar, é quem procura. Eu fechei o caderno pela última vez. E foi nesse momento que percebi. O quarto estava escuro. Eu não tinha ligado a luz. E no canto, o canto esquerdo, perto do armário, havia um brilho. Fraco, quieto, paciente, azul esverdeado. Eu não gritei, não sei por quê. Talvez porque uma parte de mim já soubesse, talvez porque o caderno de Roberto tivesse me preparado para aquele momento sem que eu percebesse. Ou talvez porque o medo verdadeiro, o medo de verdade, não o do cinema, não faz você gritar, ele paralisa. Fiquei olhando para o canto do quarto por um tempo que não consigo medir. O brilho não pulsava, não crescia, não se movia. Estava ali como uma presença que não precisava fazer esforço para assustar. Que já tinha passado da fase de impressionar, que só esperava. Peguei o celular, liguei a lanterna e apontei para o canto. Nada. Parede branca, armário de madeira, o cabo do carregador pendurado. Normal. Apaguei a lanterna. O brilho voltou. Fiz isso 3 vezes. 3 vezes a mesma coisa. Luz acesa, parede normal, luz apagada, brilho azul esverdeado no canto, como se existisse numa frequência que a luz artificial não conseguia alcançar, ou que a luz artificial apagava, como se o racional e o inexplicável não pudessem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Peguei o caderno de Roberto, abri na última página. Não é o lugar que está contaminado, é a atenção, é o olhar, é quem procura. Eu tinha procurado, tinha ido até a casa, tinha entrado, tinha lido cada palavra daquele caderno com a atenção total de quem está construindo uma reportagem. Tinha mergulhado fundo demais, e agora ela sabia onde eu estava. Fechei os olhos, respirei fundo. Tentei pensar como jornalista, não como homem apavorado num quarto escuro em Goiânia, com alguma coisa no canto que não deveria existir. Tentei catalogar, tentei racionalizar. Não funcionou. Porque quando abri os olhos, o brilho tinha se movido. Não estava mais no canto, estava no meio do quarto, a talvez 2 metros de mim. Não tinha forma, não era uma figura.
Era uma concentração de luz, densa no centro, difusa nas bordas, flutuando na altura do peito, quieta como uma respiração suspensa. E eu senti, com uma clareza que não tinha nada de metafórico, que havia algo dentro daquilo. Algo que percebia minha presença da mesma forma que eu percebia a dele. Algo que tinha um nome que eu não ia pronunciar. Me levantei devagar. Peguei minha mochila. Não peguei a mala. A mala ficou. Coloquei o caderno de Roberto dentro da mochila, sem pensar, por instinto, como se ele fosse evidência que eu não podia abandonar. Saí do quarto sem olhar para o brilho de novo. Desci as escadas. Não esperei o elevador. Atravessei o lobby às 2 da manhã, com a cara de quem está fugindo de algo que nenhum segurança de hotel poderia deter. Saí na rua. Chamei um Uber. Fui direto para o rodoviário. Peguei o primeiro ônibus para Brasília. 6 horas depois, estava em casa. Publiquei a reportagem 2 semanas mais tarde. Uma reportagem limpa, factual, bem apurada, sobre os 37 anos do acidente com o Césio 137. Sem nada do que eu tinha vivido. Sem o caderno, sem a casa, sem o brilho. Meu editor adorou, disse que foi o melhor texto que eu já tinha escrito. Guardo o caderno de Roberto numa caixa no alto do armário do quarto. Não abro mais, não preciso. Já sei o que está escrito na última página. O que eu não conto para ninguém, o que eu nunca contei até agora, é o que acontece toda noite quando apago a luz. O canto esquerdo do meu quarto em Brasília. O mesmo brilho. Fraco, quieto, paciente. Como se tivesse feito a viagem junto comigo no banco de trás do Uber. Como se tivesse esperado educadamente enquanto eu pegava o ônibus. Como se soubesse, desde o momento em que eu entrei naquela casa em Goiânia, que mais cedo ou mais tarde eu ia chegar até aqui. E que aqui ia ser o lugar onde ia ficar. Roberto Meirelles escreveu: não é o lugar que está contaminado, é quem procura. Eu procurei. E agora eu entendo o que ele quis dizer na última linha do caderno. A linha que eu não citei antes, a que eu deixei para a última. Boa sorte para quem estiver lendo isso. Você já foi longe demais. Você chegou até o fim. Poucos chegam. Se essa história ficou com você, se você vai apagar a luz hoje à noite e pensar 2 vezes antes, compartilha com alguém que precisa sentir isso também. E comenta aqui. Você acredita que tem coisas que seguem a gente? Porque eu sei a resposta, e ela não me deixa dormir.